Oi! Então, agora a gente vai gravar a primeira parte da leitura de Ensaio acerca do Entendimento Humano, do John Locke. Então, começando com a vida e obra, a história política da Inglaterra do século XVII tem como marcos bem nítidos os anos de 1603 e 1689. Em 1603, faleceu Elizabeth I e a coroa foi colocada na cabeça de James Stuart. Em 1689, a Revolução Gloriosa fez ascender ao trono real Guilherme de Orange e a sua esposa Maria. Entre aquelas datas, ocorreram os conflitos decorrentes do abuso do poder por parte dos monarcas da dinastia Stuart e as tentativas de consolidação dos interesses da burguesia realizadas pelos seus representantes na Câmara dos Comuns. No século anterior, o absolutismo dos Tudor constitui a expressão dos interesses da burguesia, e, além disso, os principais representantes do absolutismo desse período, Henrique VII e Elizabeth I, foram muito hábeis em manter o seu poder com todas as aparências de governo popular. Quando desejavam decretar medidas de popularidade duvidosa, recorriam à formalidade de obter aprovação parlamentar. Quando necessitavam de mais dinheiro, sabiam como fazer para que as desaprovações parecessem dádivas voluntárias dos representantes do povo. No século XVII, contudo, a situação se alterou. A burguesia já estava suficientemente fortalecida e poderia prescindir de governos fortes para consolidar o seu domínio sobre a nação. Acrescentava-se a isso o fato de que os soberanos Stuart não tinham a mesma habilidade que os seus antecessores. Jaime I, por exemplo, a quem Henrique IV da França chamava o imbecil mais esclarecido da cristandade, pretendia fundamentar a autoridade real no poder divino. Os seus sucessores caminhavam pelas mesmas vias e todo o século XVII ficou marcado pelos constantes conflitos entre a autoridade real e a autoridade do parlamento. Esses conflitos assumiam aspectos religiosos, envolvendo protestantes contra católicos, mas, sobretudo, eram expressão de interesses econômicos divergentes. Além das oposições entre a aristocracia medieval e a burguesia, contrapunham-se os interesses da burguesia mercantil, protegida por privilégios de monopólio, e de novos setores que procuravam quebrar esses monopólios, alternando as relações existentes no comércio internacional. Ao lado dessas forças, havia ainda uma nova classe de empresários agrícolas e novas camadas urbanas, interessadas na expansão da indústria de transformação. O resultado dos conflitos foi a derrota final do absolutismo com a Revolução Gloriosa. Em 1689, a Câmara dos Comuns triunfou, mandando chamar Guilherme de Orange e a sua esposa Maria, que se encontravam refugiados na Holanda. Outorgando-lhes o poder real, o parlamento burguês deixava claro que esse poder era derivado do seu e nele deveria fundamentar-se. Agora focando no John Locke. Médico, filósofo e político. No navio que transportava Guilherme de Orange e a sua esposa Maria, encontrava-se o filósofo John Locke. E isso não era obra de simples acaso. Locke participou ativamente do processo revolucionário realizado em seu país, e essa participação poderia ser remontada até suas origens familiares. John Locke nasceu em 29 de agosto de 1621 no seio de uma família de burgueses comerciantes da cidade de Bristol. Quando estourou a Revolução de 1648, o seu pai adotou a causa dos puritanos e alistou-se no exército do parlamento. Na mesma época, Locke estudava no Westminster School e, em 1652, transferiu-se para o Christ Church College de Oxford, instituição a qual estaria ligado até 1684, primeiro como aluno, depois como fellow. Em Oxford, Locke desencantou-se com o aristotelismo escolástico ali ensinado, mas recebeu também duas influências fundamentais para o curso posterior de seu pensamento. A de John Owen, que enfatizava a importância da tolerância religiosa, e a de Descartes, que o libertou do ininteligível modo de falar dos escolásticos. Os seus interesses como estudante foram bastante diversificados, abrangendo desde a química e a meteorologia até a teologia. Finalmente, ele optou pela medicina como atividade profissional. Datam dessas épocas as suas amizades como Robert Boyle, Thomas Sydenham. Boyle, repudiando a teoria aristotélica dos 4 elementos água, ar, terra e fogo, foi o primeiro a formular o moderno conceito de elementos químicos.
O segundo revolucionou a medicina clínica, abandonando os dogmas de Galeno e outras hipóteses especulativas e baseando o tratamento das doenças na observação empírica dos pacientes. Locke integrava, assim, o círculo daqueles que valorizavam a experiência como fonte de conhecimento, e sua obra posterior sistematizaria a filosofia empirista. Nesses anos, ele redigiu uma pequena obra em latim, Ensaios sobre a Lei da Natureza. Embora fortuitamente, sua dedicação à medicina experimental também serviu para fazê-lo ingressar nos círculos políticos da Inglaterra. Em 1666, Locke tornou-se médico de Anthony Ashley Cooper, posteriormente Lord e primeiro conde de Shaftesbury. Como obteve sucesso no tratamento, Ashley o empregou como médico particular, e acabou por atribuir-lhe outras funções, como a de seu assessor. Locke participou, assim, da elaboração de uma constituição para a colônia de Carolina, situada na América do Norte. Em Exeter House, residência de Lord Ashley em Londres, Locke convivia com os mais altos círculos intelectuais e políticos da época. Nesse período, começou a escrever uma de suas obras principais, o Ensaio sobre o Entendimento Humano, na qual ele trabalharia durante quase 20 anos. Com a rápida ascensão de Lord Ashley, multiplicaram-se as suas ocupações políticas. Em 1672, Lord Ashley recebeu o título de Conde de Shaftesbury e tornou-se presidente do Conselho de Colonização e Comércio. Logo depois, ascendeu ao cargo de chanceler. Acompanhando, Locke tornou-se secretário para a apresentação de benefícios, devendo cuidar de todos os problemas eclesiásticos. Shaftesbury representava na política britânica os interesses do parlamento e cada vez mais opunha-se às medidas do soberano Carlos II, contrárias a esses interesses que tentavam fortalecer o absolutismo. Em 1675, Shaftesbury foi destituído de todos os seus cargos e Locke foi também obrigado a abandonar as atividades políticas. Viajou então para a França, onde permaneceria durante 3 anos e se relacionaria com os círculos intelectuais de Montpellier e Paris. Em 1679, voltou à Inglaterra, encontrando-a em grande agitação política. Shaftesbury, líder da oposição a Carlos II, estivera preso, mas voltara a fazer parte do governo em 1678, desempenhando as funções de presidente do Conselho Privado. Os serviços de Locke foram novamente requisitados, mas as suas relações com o governo do monarca Carlos II não durariam muito tempo. Em 1681, Shaftesbury, acusado de chefiar uma rebelião para depor o soberano, foi preso e compelido a trocar a Inglaterra pela Holanda, onde faleceu em 1683. Locke passou a ser vigiado pelo partido do rei e também acabou procurando refúgio na Holanda, onde existia a liberdade de pensamento. Os princípios da tolerância. Mesmo na Holanda, os agentes de Carlos II perseguiam Locke, que se disfarçou em Amsterdã, sob o nome de Dr. van der Leen. Apesar de perseguido, conseguiu relacionar-se com Jean Leclerc, editor de um periódico literário intitulado Biblioteca Universal Histórica. Para essa publicação, Locke contribuiria com vários artigos. Contava, então, 54 anos de idade. As suas principais obras, contudo, só seriam publicadas entre 1689 e 1690, ao voltar à Inglaterra depois da vitória do parlamento na Revolução Gloriosa e consequente ascensão ao trono de Guilherme de Orange e Maria. Nesses anos, Locke publicou a Carta sobre a Tolerância, os 2 tratados sobre governo civil e o ensaio sobre o entendimento humano. A primeira carta sobre a tolerância causou muita polêmica e Locke escreveu outras 3. Nelas, advoga a liberdade de consciência religiosa, um dos principais temas políticos da época, substatando a tese de que o Estado deveria apenas cuidar do bem-estar material dos cidadãos e não tomar partido de uma religião. O primeiro tratado sobre o corpo civil combate, ironicamente, a tese de Sir Robert Filmer, defensor do absolutismo dos Stuart, segundo a qual os monarcas reinantes remontavam o seu poder a Adão e Eva. O segundo tratado do governo civil desenvolve as teses políticas liberais de Locke.
O ensaio sobre o entendimento humano seria sua obra mais importante, do ponto de vista estritamente filosófico. Além dessas obras, Locke publicou alguns pensamentos referentes à educação e racionalidade do cristianismo. A primeira é especialmente importante por constituir uma aplicação de sua teoria empirista do conhecimento aos problemas do ensino. Locke sustentava que pode-se levar facilmente a alma das crianças numa ou noutra direção como a própria água. Os últimos anos da vida de Locke foram relativamente calmos, dentro da nova situação política criada pela Revolução Gloriosa. Depois de viver 2 anos com um modesto cargo de comissário de recursos e recusar oferta para desempenhar as funções de embaixador de Brandesburgo, passou a residir nas terras de Sir Francis Masham. Na residência de Masham, em Oates, recebia a visita de seus amigos, entre os quais Isaac Newton, um dos criadores da física moderna. Em 1696, Locke assumiu o cargo de comissário da Câmara de Comércio, sendo obrigado a deslocar-se frequentemente até Londres. 4 anos depois, com a saúde já debilitada, renunciou ao cargo, dedicando-se a uma vida de meditação e contemplação. Morreu no dia 27 de outubro de 1704. A crítica ao inatismo. Durante toda a vida, Locke participou das lutas pela entrega do poder à burguesia, classe a que pertencia. Na época, isso significava lutar contra a teocracia anglicana e as suas teses legitimadoras, a de que o poder do rei seria absoluto e a de que esse poder diria respeito tanto ao plano espiritual quanto ao temporal. O soberano tendo o direito de impor à nação determinada crença e determinada forma de culto. Locke insurgia-se contra essas teses políticas, vinculando-se a teses filosóficas mais gerais, fundamentadas, em última instância, numa certa teoria do conhecimento. As palavras iniciais do Ensaio sobre o Entendimento Humano são muito mais claras nesse sentido. Relatando as circunstâncias da origem da obra, o autor diz que o ensaio resultou das dificuldades surgidas para a resolução de um problema filosófico, abordado em uma discussão fortuita entre amigos. Diante da dificuldade, Locke sugeriu uma prévia indagação sobre a extensão e o limite do entendimento humano. A indagação proposta acabou por se transformar na obra com a qual o pensador pretendia fundamentar a tolerância religiosa e filosófica. O papel fundamental no ensaio é desempenhado pela análise crítica da doutrina das ideias inatas. O problema surgiu na mente de Locke pela leitura da obra O Verdadeiro Sistema Intelectual do Universo, de autoria de um dos principais animadores da escola platônica de Cambridge, o filósofo Ralph Woodworth. Esse pensador sustentava que a demonstração da verdade da existência de Deus exige o pressuposto de que o homem possui ideias inatas, isto é, ideias que se encontram na alma desde o nascimento e que, portanto, não derivam de qualquer experiência. Para Woodworth, a teoria empirista, segundo a qual nada está no intelecto que antes não tenha estado nos sentidos, conduz diretamente ao ateísmo e por isso deve ser combatida. O livro primeiro do ensaio de Locke é dedicado à crítica do inatismo defendido por Woodworth. Locke procura demonstrar que o inatismo é uma doutrina do preconceito, levando diretamente ao dogmatismo individual. Se os princípios fossem verdadeiramente inatos, constituiriam uma certeza irredutível, sem nenhum outro fundamento a não ser a afirmação do indivíduo. Critica ainda o inatismo, afirmando que os princípios chamados inatos deveriam encontrar-se em todos os indivíduos, como aspectos constantes e universais, mas isso, no entanto, não ocorre. Examinando-se os indivíduos, diz Locke, verifica-se que apenas uns poucos conhecem, por exemplo, os princípios de identidade e contradição lógicas. Da mesma forma, nem todos conheceriam os princípios da vida prática, como age com relação aos outros, como gostarias que agissem em relação a ti. Além de negar os princípios supostamente chamados inatos sejam universais, Locke afirma que eles não têm maior utilidade, pois seria possível chegar mais ao exato conhecimento sem nenhuma necessidade de se recorrer a eles. Para julgar que o doce não é amargo, por exemplo, bastaria perceber o doce e o amargo em separado. Imediatamente se concluiria que são diferentes. Neste caso, não haveria a menor necessidade de se utilizar o princípio da identidade lógica, segundo a qual é impossível que uma coisa seja distinta de si mesma.
Analogamente, seria possível, segundo Locke, provar a existência de Deus sem nenhuma fundamentação numa suposta ideia inata de Deus, ou seja, o chamado argumento ontológico. Não teria nem validade, nem utilidade. Santo Agostinho, Santo Anselmo, Descartes, defensores do nautismo, afirmaram a existência no espírito humano, antes de qualquer experiência, da ideia de um ser perfeito. Daí concluíam sua existência autônoma. Ao contrário, segundo Locke, a existência de Deus poderia ser demonstrada por uma variante da prova por contingência do mundo. A existência do ser contingente, que é o homem, conhecimento adquirido pela experiência, supõe a existência de um ser eterno, todo-poderoso e inteligente. Além disso, a não universalidade da ideia de Deus ficaria comprovada pelo fato de que há selvagens que seriam inteiramente destituídos dessa ideia. A crítica ao inatismo, realizada por Locke, levou-o a conceber a alma humana, no momento do nascimento, como uma tábula rasa, uma espécie de papel em branco, no qual inicialmente nada se encontra escrito. Chega, então, à conclusão de que, se o homem adulto possui conhecimento, se sua alma é um papel impresso, outros deverão ser os seus conteúdos, as ideias provenientes, todas, da experiência. Locke procurou, então, descobrir quais seriam os elementos constitutivos do conhecimento, quais as suas origens e processos de formação, e qual a amplitude de sua aplicabilidade. Em outras palavras, se o homem não possui ideias inatas, ao contrário do que afirmavam Platão, Agostinho, Descartes e outros, pergunta-se: como pode o homem constituir um conhecimento certo e indubitável, e em que casos isso é possível? O que significa pensar? No livro 2 do Ensaio sobre o Entendimento Humano, Locke começa por afirmar que as fontes de todo conhecimento são a experiência sensível e a reflexão. São a experiência sensível e a reflexão. Em si mesmas, a experiência sensível e a reflexão não constituiriam propriamente conhecimento, seriam antes processos que suprem a mente com os materiais do conhecimento. A esses materiais, Locke dá o nome de ideias, expressão que adquire, assim, o sentido de todo e qualquer conteúdo do processo cognitivo. Ideia é, para Locke, o objeto do entendimento quando qualquer pessoa pensa. A expressão pensar é assim tomada no mais amplo sentido, englobando todas as possíveis atividades cognitivas. Incluem-se, no significado da expressão ideia, os fantasmas, entendidos, por Locke, como dados imediatamente convenientes dos sentidos. Lembranças, imagens, noções, conceitos abstratos. As ideias de sensação proviriam do exterior, enquanto as de reflexão teriam origem no próprio interior do indivíduo. Nesse sentido, expressões como amarelo, branco, quente designam ideias de sensação, enquanto as palavras pensar, duvidar, crer nomeiam ideias de reflexão. Essas duas categorias de ideias seriam recebidas passivamente pelo entendimento, e Locke lhes dá o nome de ideias simples. A simplicidade das ideias não decorreria de nenhum caráter interior a elas mesmas. Seriam simples as ideias que não se pode ter, a não ser mediante experiências bem concretas, como frio e quente, doce e amargo, etc. Essas experiências concretas forneceriam ideias simples de três tipos: de sensação e reflexão, e de ambas ao mesmo tempo. Exemplos das primeiras são o quente, o sólido, o duro, o amargo, a extensão, o movimento. Entre as segundas encontram-se a atenção, a memória, a vontade. Finalmente, ideias simultaneamente de sensação e reflexão seriam as de existência, duração, número. A noção de ideia simples coloca de imediato o problema de saber se elas são mesmo representativas, isto é, imagens das coisas exteriores ao sujeito que as percebe. Para melhor solucionar a questão, Locke separa as ideias simples em dois grupos. O primeiro é formado por ideias, enquanto percepções em nosso espírito. O segundo, enquanto modificações da matéria nos corpos causadores de tais percepções. Essas últimas seriam efeitos de poderes ou potências capazes de afetar os sentidos humanos. Tal distinção conduz Locke a uma outra. Entre qualidades primárias e qualidades secundárias dos corpos exteriores da mente. Assim, Locke transita na teoria do conhecimento para a teoria do mundo físico.
As qualidades primárias seriam inseparáveis dos corpos, tais como a solidez, a extensão, a figura e o movimento. Mesmo que um certo corpo seja dividido em dois, essas qualidades persistiriam nas partes resultantes. As qualidades secundárias, ao contrário, não persistiriam e não estariam nos objetos senão como poderes para produzir várias sensações nos sujeitos percipientes, assim como ocorre com os sons, os gostos e as cores. As ideias simples constituiriam os elementos com os quais se formam as ideias compostas, que se dividem em dois grupos. O primeiro é constituído por ideias simples combinadas na ideia de uma coisa única, como, por exemplo, a ideia de homem ou de ouro. O segundo é formado por ideias que se reúnem para formar uma ideia composta, mas que continuam representando coisas distintas. É o que ocorre com todas as ideias de relação, como a de filiação, que une, sem alterá-las, as ideias de pai e filho. O primeiro grupo, por sua vez, subdivide-se em duas classes. Ideias de modo das coisas que não podem subsistir por si mesmas, um triângulo ou um número, por exemplo, e as substâncias que, como diz a própria palavra, subsistem por si. Seria o caso da ideia de homem, entre outras. Os próprios modos dividem-se em simples e compostos ou mistos. Nos primeiros, a ideia simples combina-se consigo mesma, uma ideia de números, que resulta da combinação das ideias de unidades, ou a de espaço, proveniente da combinação das ideias de partes homogêneas. Os modos compostos ou mistos derivam da comunicação de ideias simples e heterogêneas, como a ideia de beleza ou de assassinato. A substância incognoscível. Segundo o projeto de Locke, a teoria elaborada no ensaio sobre o entendimento humano possibilitaria encaminhar de outra forma a solução de muitos problemas filosóficos, só que as teorias inatistas se julgavam incapazes de resolver. Dentre esses problemas, os mais importantes, a seu ver, eram os referentes às noções de infinito, de potência e de substância. O infinito é concebido por Locke como um modo simples, resultante da repetição da unidade homogênea de número, duração e espaço, distinguindo-se do finito tão somente pelo fato de que tal repetição não tem limite. Portanto, é falso, diz Locke, considerar o infinito como anterior ao finito, e que o finito seja uma limitação do infinito. Pelas mesmas razões, é falso também conceber um infinito de perfeição, diferente do infinito de quantidade. A ideia de poder é concebida pelo autor do ensaio como um modo simples, formado pela repetida experiência de certas modificações comprovadas nas coisas sensíveis e no próprio homem. Este chega à ideia de poder quando nota que suas ideias se modificam sob a influência das impressões dos sentidos ou por escolha de sua própria vontade. A ideia de poder formar-se-ia também quando o homem imagina a possibilidade de tais modificações virem a ocorrer no futuro. Nesse caso, produzem-se as ideias de potência ativa, referente àquilo que causou a modificação, e de potência passiva, que diz respeito àquilo que sofre a modificação. Mas, em geral, a ideia de potência ativa seria uma ideia de reflexão, proveniente das modificações produzidas pela vontade do homem nas coisas externas. Nesse sentido, a vontade é uma potência ativa. O terceiro problema abordado por Locke foi o da natureza da substância. A substância sempre foi entendida como realidade primitiva, mas filósofo algum, pensa Locke, foi capaz de dizer claramente o que entendia por esse substrato de todos os atributos. No ensaio sobre o entendimento humano, encontra-se a tese de que as insuficiências das doutrinas tradicionais decorrem de terem os filósofos erradamente concebido substância como uma ideia simples, quando, na verdade, se trata de ideia composta. Tomando-se como exemplo o ouro, de acordo com a tese de Locke, a sua substância não seria mais do que um conjunto de ideias simples que a experiência mostra sempre agrupadas, amarelo, dúctil, denso, etc. Nesse caso, a substância não seria mais do que um modo misto, que também é um grupo constante de ideias simples denominadas por uma só palavra. Essa tese de Locke sobre a substância não significa, contudo, que ele afirmasse a realidade como formada exclusivamente pelas ideias simples. Locke admite a existência real das substâncias, mas acha que elas não podem ser conhecidas em si mesmas.
A tese de Locke é assim, referente ao conhecimento e não tem referente ao conhecimento e não tem propriamente um significado metafísico. A substância reduzir-se-ia a uma espécie de infinito inato. Existe, mas não se pode saber o que seja, e a única investigação possível é a pesquisa experimental das qualidades que nela coexistem. Dessa forma, para conhecer os corpos que compõem a realidade exterior ao homem, é suficiente considerar a substância um conjunto de ideias simples de sensação. Analogamente, deve-se entender a realidade interior, alma, na metafísica medieval, como conjunto de ideias de reflexão. Os fundamentos da certeza. Depois de analisar os materiais constituintes do entendimento humano, o ensaio aborda o problema dos limites de conhecimento e suas formas legítimas, ou seja, a verdade. Para o autor, o conhecimento constitui percepção de conveniência ou discordância entre as ideias e expressa-se através dos juízos. Trata-se, portanto, da percepção de vínculos, que podem ser de três tipos: identidade ou diferença, quando se diz que A é B ou A não é B; relação, como a expressa na frase João é filho de Paulo, ou qualquer outra coisa referente à semelhança e dessemelhança, maior ou menor, etc., e de coexistência. Além desses três tipos de vínculos e entre as ideias, existiria uma quarta classe de conveniência, referente não às relações possíveis entre as próprias ideias, mas à correspondência que uma ideia possa ter com a realidade exterior ao espírito humano. Nos termos do próprio Locke, a quarta classe de conveniência é a de uma existência real e atual que convém a algo cuja ideia temos em mente. A percepção da existência, diz Locke, é irredutível à percepção de uma relação entre duas ideias, em virtude de a existência não ser uma ideia como a de doce ou amargo, quente ou frio. Existem várias espécies de certeza com relação à existência das coisas. Uma primeira espécie é a certeza intuitiva, proveniente da reflexão que o homem tem de sua própria existência. Uma segunda espécie seria a certeza demonstrativa da existência de Deus. Finalmente, uma terceira espécie é a certeza por sensação, referente aos corpos exteriores ao homem. A dualidade dos juízos, separando de um lado as relações que se podem estabelecer entre as próprias ideias e de outro, aquelas que se referem à existência real dos correspondentes às ideias, coloca-se também quanto ao problema da verdade e de sua contraparte, a falsidade. Segundo Locke, há duas categorias de juízos falsos. Na primeira categoria, a relação expressa pela linguagem não corresponde à relação percebida intuitivamente entre as ideias. Na segunda, o erro não consiste em perceber mal uma relação, mas em percebê-la entre ideias não correspondentes a qualquer realidade. No primeiro caso, é possível, evitando o erro, formular-se um juízo verdadeiro que, no entanto, nada diz respeito à realidade. É o que ocorre quando, por exemplo, se diz que cavalo alado não é centauro. Somente no segundo caso se pode ter conhecimento real. Esse, contudo, supõe os dois elementos da verdade: conveniência das ideias entre si e das ideias em relação à realidade. Da distinção entre dois tipos de verdade deduzem-se de dois tipos de disciplinas científicas. O primeiro tipo, pensa Locke, é constituído pelas matemáticas e pelas ciências morais, e nelas todo o conhecimento é absolutamente certo, porque seu conteúdo são ideias produzidas pela própria mente humana. Locke afirma, por exemplo, que é perfeitamente demonstrável que o homicídio deva ser castigado. A certeza dessa demonstração seria tão segura quanto a de um teorema matemático. O segundo tipo é o das ideias experimentais, que formariam uma área de conhecimento na qual a certeza das ciências ideais, matemáticas e morais não está presente. A certeza, no domínio das ciências experimentais, dependeria do critério de verificação da conveniência entre as ideias que estão na mente humana e a realidade exterior a ela. Constitui uma longa, pormenorizada e hábil demonstração de uma tese, a de que o conhecimento é fundamentalmente derivado da experiência sensível. Fora de seus limites,
A mente humana produziria, por si mesma, ideias cuja validez residiria apenas em sua compatibilidade interna, sem que se possa considerá-las expressão de uma realidade exterior à própria mente. As teses sociais e políticas de Locke caminham em sentido paralelo. Assim como não existem ideias inatas no espírito humano, também não existe poder que possa ser considerado inato e de origem divina, como queriam os teóricos do absolutismo. Antes, Robert Filmer, o autor de O Patriarca e um dos defensores do absolutismo, procurara demonstrar que o povo não é livre para escolher a sua forma de governo e que os monarcas possuem um poder inato. Contra o patriarca, Locke dirigiu seu primeiro tratado sobre o governo civil e depois desenvolveu suas ideias no segundo tratado. Neles, Locke sustenta que o estado de sociedade e, consequentemente, o poder político nascem de um pacto entre os homens. Antes desse acordo, os homens viveriam em estado natural. A tese do Estado e do Pacto Social também fora defendida por Thomas Hobbes, mas o autor de O Leviatã tinha objetivos inteiramente opostos ao de Locke, pois pretendia justificar o absolutismo. A diferença entre os dois resultava basicamente do que entendiam por estado natural, acarretando diferentes concepções sobre a natureza do pacto social e a estrutura do governo político. Para Locke, no estado natural, nascemos livres na mesma medida em que nascemos racionais. Os homens, por conseguinte, seriam iguais, independentes e governados pela razão. O estado natural seria a condição na qual o poder executivo da lei da natureza permanece exclusivamente nas mãos dos indivíduos, sem se tornar comunal. Todos os homens participariam dessa sociedade singular que é a humanidade, ligando-se pelo liame comum da razão. No estado natural, todos os homens teriam o destino de preservar a paz e a humanidade e evitar ferir os direitos dos outros. Entre os direitos que Locke considera naturais está o de propriedade, ao qual os dois tratados sobre o governo civil concedem especial destaque. O direito à propriedade seria natural e anterior à sociedade civil, mas não inato. A sua origem residiria na relação concreta entre o homem e as coisas, através do processo de trabalho. Se, graças a este, o homem transforma as coisas, pensa Locke, o homem adquire o direito de propriedade. Todo homem possui uma propriedade em sua própria pessoa, de tal forma que a fadiga de seu corpo e o trabalho de suas mãos são seus. Assim, em lugar de opor o trabalho à propriedade, Locke sustenta a tese de que o trabalho é a origem e o fundamento da propriedade. As coisas sem trabalho teriam pouco valor e seria mediante o trabalho que elas deixariam um estado que se encontram na natureza, tornando-se propriedades. Vivendo em perfeita liberdade e igualdade nesse estado natural, o homem, contudo, estaria exposto a certos inconvenientes. O principal seria a possível inclinação no sentido de beneficiar-se a si próprio ou a seus amigos. Como consequência, o gozo da propriedade e a conservação da liberdade e da igualdade ficariam seriamente ameaçados. Justamente para evitar a concretização dessas ameaças, o homem teria abandonado o estado natural e criado a sociedade política através de um contrato não entre governantes e governados, mas entre homens igualmente livres. O pacto social não criaria nenhum direito novo que viesse a ser acrescentado aos direitos naturais. O pacto seria apenas um acordo entre indivíduos reunidos para empregar a sua força coletiva na execução das leis naturais, renunciando a executá-las pelas mãos de cada um. Seu objetivo seria a preservação da vida, da liberdade e da propriedade, bem como reprimir as violações desses direitos naturais. Em oposição às ideias de Hobbes, Locke acredita que, através do pacto social, os homens não renunciam aos seus próprios direitos naturais em favor do poder dos governantes. Na sociedade política formada pelo contrato, as leis aprovadas por mútuo consentimento de seus membros e aplicadas por juízes imparciais manteriam a harmonia geral entre os homens. O mútuo consentimento colocaria os indivíduos que se incorporam através do pacto em condições de instalar a forma de governo que julgam conveniente. Consequentemente, o poder dos governantes seria outorgado pelos participantes do pacto social e, portanto, revogável.
Hobbes achava que a rebelião dos cidadãos contra as autoridades constituídas só se justifica quando os governantes renunciam a usar plenamente do poder absoluto do Estado. Contra essa tese, Locke justifica o direito de resistência e insurreição não pelo desuso, mas pelo abuso do poder por parte das autoridades. Quando um governante se torna tirano, coloca-se em estado de guerra contra o povo. Este, se não encontrar qualquer reparação, pode revoltar-se, e esse direito é uma extensão do direito natural que cada um teria de punir o seu agressor. Para o homem, a razão de sua participação no contrato social é evitar o estado de guerra. E esse contrato é quebrado quando o governante se coloca contra o povo. Mediante o pacto social, o direito legislativo e executivo dos indivíduos em estado de natureza é transferido para a sociedade. Esta, devido ao próprio caráter do contrato social, limita o poder político. O soberano seria, assim, o agente e executor da soberania do povo, e este é o que estabelece os poderes legislativo, executivo e judiciário. Locke distingue o processo de contrato social, criador da comunidade, do subsequente processo pelo qual a comunidade confia poder político ao governo. Esses processos podem ocorrer ao mesmo tempo, mas são claramente distintos. Embora contratualmente relacionados entre si, os integrantes do povo não estão contratualmente submetidos ao governo. É o povo que decide quando ocorre uma quebra de confiança, pois só o homem que confia poder é capaz de dizer quando se abusa do poder. Com suas ideias políticas, Locke exerceu a mais profunda influência sobre o pensamento ocidental. As suas teses encontram-se na base das democracias liberais. Seus 2 tratados sobre o governo civil justificaram a Revolução Burguesa na Inglaterra. No século XVIII, os iluministas franceses foram buscar em suas obras as principais ideias responsáveis pela Revolução Francesa. Montesquieu inspirou-se em Locke para formular a teoria da separação dos 3 poderes. A mesma influência encontra-se nos pensadores americanos que colaboraram para a Declaração da Independência Americana em 1776. Ou seja, Locke exerceu influência muito grande nas formas de poder ao redor do mundo. Aqui teria uma cronologia. Então, eu vou omitir os anos, mas eu vou ler as frases. Só primeiro, John Locke nasce em 1632, em Renton, no dia 29 de agosto. Quando ele tinha uns 10 anos para mais, guerra civil na Inglaterra, puritanos e presbiterianos e escoceses aliam-se contra o rei Carlos I. Oliver Cromwell comanda os rebeldes. Condenado pelo parlamento, Carlos I é executado a 30 de janeiro. Em 1651, Hobbes publica sua principal obra, o Leviatã. Tempinho depois, a duração do protetorado de Cromwell. Aí, Locke vai se bacharelar em artes. Em 58, Oliver Cromwell morre. 2 anos depois, Carlos II passa a ocupar o trono inglês. Morre Pascal. Dá-se, em Oxford, o primeiro encontro entre o futuro conde de Shaftesbury e Locke, em 1676. Aí, Carlos II vai conceder a tolerância religiosa. Daí, Locke vai se tornar secretário do Conselho de Plantações e Comércio. Um tempinho depois, Carlos II dissolve o parlamento. Vai morrer o conde de Shaftesbury e Locke vai se refugiar na Holanda. 2 anos depois, nasce Bach. Jaime II ascende ao trono inglês. Depois, Isaac Newton comunica à Royal Society de Londres a sua hipótese sobre a gravitação universal e Leibniz descreve o discurso de metafísica e o sistema teológico. 1678, a Revolução contra o Jaime II sobe ao trono inglês Guilherme de sobe ao trono o holandês Guilherme de Orange. Essa é a Revolução Gloriosa. Aí Locke vai retornar à Inglaterra. Vão ser publicados os 2 tratados sobre o governo civil de Locke. Locke vai editar o ensaio sobre o entendimento humano, lá pelos seus 60 anos. Com a morte de Guilherme de Orange, sobe ao trono sua filha Anne. Em 1704, John Locke morre. Aí aqui tem a bibliografia, uma nota do tradutor, uma carta ao leitor, que eu vou pular, quem quiser dar uma lidinha. E agora sim, a introdução. Primeiro,
Investigação do entendimento agradável e útil. Desde que o entendimento situa o homem acima de outros seres sensíveis e dá-lhe toda a vantagem, o domínio que tem sobre eles consiste certamente num tópico, ainda que por sua nobreza merecedor de nosso trabalho de investigá-lo. O entendimento, como o olho, que nos faz ver e perceber todas as outras coisas, não se observa a si mesmo. Requer arte e esforço situá-lo à distância e fazê-lo seu próprio objeto. Quaisquer que sejam as dificuldades que estejam no caminho dessa investigação, por mais que permaneçamos na escuridão sobre nós mesmos, estou seguro que toda a luz que possamos lançar sobre nossas mentes, todo o conhecimento que possamos adquirir de nosso entendimento, não será apenas muito agradável, mas nos trará grande vantagem ao orientar os nossos pensamentos na busca de outras coisas. 2. Desígnio. Sendo, portanto, meu propósito investigar a origem, certeza e extensão do entendimento humano, do conhecimento humano, juntamente com as bases e graus da crença, opinião e assentimento, não me ocuparei agora com o exame físico da mente, nem me inquietarei em examinar no que consiste a sua essência, nem por quais movimentos de nossos espíritos ou alterações de nossos corpos chegamos a ter alguma sensação mediante nossos órgãos, ou quaisquer ideias em nossos entendimentos. E se, em sua formação, algumas daquelas ideias, ou todas, dependem ou não da matéria. Embora tais especulações sejam curiosas e divertidas, rejeitá-las-ei por estarem fora do caminho no qual estou agora empenhado. Ao meu presente propósito, será suficiente considerar as faculdades discernentes do homem, e como elas são empregadas sobre os objetos que lhe dizem respeito. E imaginarei que não terei divulgado em pensamentos surgidos nesta ocasião, se, mediante esse simples método histórico, puder dar algum relato dos meios pelos quais nosso entendimento alcança as noções das coisas que possuímos, e puder estabelecer algumas medidas de certeza em nosso conhecimento, ou as bases dessas persuasões que são encontradas entre os homens. Tão variados, diferentes e inteiramente contraditórios. E, ademais, certificado algum lugar ou outro com tal segurança e confiança para quem tome em conta as opiniões da humanidade, observa a sua posição e, ao mesmo tempo, considera o afeto e a devoção com os quais elas são enlaçadas, a resolução e a avidez por meio das quais são mantidas, há talvez razão para suspeitar que não há de modo algum coisa como a verdade, ou que a humanidade não tem meios suficientes para alcançar nela um conhecimento certo. Terceiro, método. Vale a pena, portanto, pesquisar os limites entre a opinião e o conhecimento e examinar por quais medidas devemos regular o nosso assentimento e moderar as nossas persuasões a respeito das coisas que não temos conhecimento certo. Com vistas a isso, seguirei o seguinte método. Primeiro, investigarei a origem daquelas ideias, noções ou qualquer outra coisa que lhe agrade denominar, que o homem observa e é consciente de que as tem em sua mente e o meio pelo qual o entendimento chega a ser delas provido. Segundo, tentarei mostrar que o conhecimento e o entendimento têm dessas ideias e a certeza, evidência e a extensão delas. E terceiro, farei alguma investigação acerca da natureza e fundamentos da fé ou opinião. Entendo isto como o assentimento que temos para qualquer proposição como verdadeira ou dessas verdades de que ainda não temos conhecimento certo. Teremos, assim, ocasião para examinar as razões e graus do assentimento. Quarto, é útil saber a extensão da nossa compreensão. Se por essa investigação acerca da natureza do entendimento puder descobrir os seus poderes, até onde penetram, para que coisas então estão em algum grau ajustados e onde nos são deficientes, suponho que isso pode servir para persuadir ocupadamente do homem e usar mais cautela quando se envolve com coisas que excedem a sua compreensão. Parar quando o assunto é muito extenso para que suas forças e permanecer em silenciosa ignorância acerca dessas coisas que o exame revelou estarem fora do alcance de nossas capacidades. Não seríamos, talvez, tão precipitados devido à presunção de um conhecimento universal a ponto de levantarmos questões e de nos confundirmos e aos outros com disputas sobre coisas para as quais nossos entendimentos não são adequados e das quais não podemos formar em nossas mentes humanas nenhuma percepção clara e distinta, ou de que, como tem, talvez, acontecido com muita frequência,
Não temos de modo algum nenhuma noção. Se pudermos descobrir até onde o entendimento pode se estender, até onde suas faculdades podem alcançar a certeza e em quais casos ele pode apenas julgar e adivinhar, saberemos como nos contentar com o que é alcançável por nós nesta situação. Quinto, nossa capacidade adequada para a nossa situação e assuntos. Embora a compreensão de nossos entendimentos não corresponda à vasta extensão das coisas, ainda assim teremos suficiente motivo para glorificar a generosidade do nosso autor por esta porção e grau de conhecimento outorgados a nós por ele, superiores aos outros habitantes dessa nossa morada. Os homens têm razão para estar bem satisfeitos com que Deus pensou que lhes era adequado, pois ele lhes deu, como diz São Pedro, tudo o que é necessário para as conveniências da vida e informação da virtude. Colocou ao alcance de sua descoberta a provisão suficiente para esta vida e o meio que leva para uma melhor. Por mais restrito que esteja o seu conhecimento de uma compreensão perfeita ou universal do que quer que seja, ainda assim as importantes preocupações dos homens são asseguradas de luz suficiente para alcançar o conhecimento do seu Criador e a observação de seus próprios deveres. Os homens encontram suficiente matéria para ocupar suas cabeças e empregar suas mãos com variedade, deleite e satisfação, se não discordarem afoitamente de sua própria constituição e rejeitarem as bênçãos com as quais suas mãos estão supridas, porque não são suficientemente grandes para agarrar tudo. Não teremos motivos para nos queixar da estreiteza de nossas mentes se as empregarmos tão somente no que nos é utilizável e para que são muito capazes, pois não será apenas imperdoável, como impertinente criancice, se menosprezarmos as vantagens de nosso conhecimento e descuidarmos de aperfeiçoá-lo para os fins aos quais nos foi dado, porque certas coisas se encontram fora de seu alcance. Não constitui desculpa para um servo frívolo e rebelde, que não cuide de seus negócios usando luz de vela, alegar que lhe faltava a plena luz solar. A vela que foi colocada em nós brilha o suficiente para todos os nossos propósitos. As descobertas que podemos fazer com isso devem satisfazer-nos. Devemos, então, usar os nossos entendimentos corretamente, quando levamos em consideração todos os objetos deste meio e em que proporção se ajustam às nossas faculdades, em cujos fundamentos nos podem ser propostos. Não necessitam de demonstração dogmática e moderada, exigindo apenas a certeza alcançável pela probabilidade que é suficiente para orientar todos os nossos assuntos. Se descremos de tudo porque não podemos conhecer rigorosamente todas as coisas, deveríamos imitar os que não se utilizam de suas pernas, permanecendo parados e morrendo, porque lhe faltam asas para voar. Sexto, o conhecimento de nossa capacidade. Uma cura para o ceticismo e a ociosidade. Quando conhecermos nossa própria força, saberemos melhor o que intentar com esperanças de êxito. E quando tivermos examinado com cuidado os poderes de nossa mente e feito alguma avaliação acerca do que podemos esperar deles, não tenderemos a ficar inativos, deixando de pôr nossos pensamentos em atividade pelo desespero de nada conhecermos. Nem, por outro lado, poremos em dúvida e renunciaremos a todo conhecimento, porque algumas coisas não são compreendidas. É de grande utilidade para o marinheiro saber a extensão de sua linha, embora não possa, com ela, sondar toda a profundidade do oceano. É conveniente que saiba que ela é suficientemente longa para alcançar o fundo dos lugares necessários para orientar a sua viagem e preveni-lo de esbarrar contra escolhos que podem destruí-lo. Não nos diz respeito conhecer todas as coisas, mas apenas as que se referem à nossa conduta. Se pudermos descobrir aquelas medidas por meio das quais uma criatura racional, posta nessa situação do homem no mundo, pode e deve dirigir suas opiniões e ações delas dependentes. Não deveremos nos molestar porque outras coisas escapam do nosso conhecimento. Sétimo, o motivo desse ensaio. Foi isso que deu, no início, nascimento a este ensaio acerca do entendimento. Pensei que o primeiro passo para satisfazer a várias indagações, às quais a mente do homem estava bem apta para atender, seria o de investigar nossos próprios entendimentos, examinar nossos próprios poderes e ver para que coisas elas estão adaptadas.
Até que isso fosse feito, suspeitava que começava pelo lado errado, e em vão procurava satisfação numa tranquila e segura posse das verdades que mais nos dizem respeito. Se deixássemos nossos pensamentos soltos num vasto oceano do ser, como se todas essas extensões ilimitadas fossem de posse natural e indubitável de nossos entendimentos, e em que não haveria nada que não dependesse de suas decisões, ou que escapasse à sua compreensão. Ampliando suas investigações além de suas capacidades e deixando seus pensamentos vagarem em profundezas a tal ponto que lhes faltar apoio seguro para o pé, não é de admirar que os homens levantem questões e multipliquem disputas acerca de assuntos insolúveis, servindo apenas para prolongar e aumentar as suas dúvidas e para confirmá-los ao fim num perfeito ceticismo. Sendo bem examinadas as capacidades de nossos entendimentos, divisando o horizonte entre as partes iluminadas e escuras das coisas, entre o que podemos e não podemos compreender, os homens concordariam, talvez com menos escrúpulos, em reconhecer a nossa ignorância acerca de umas coisas e empregariam seus pensamentos e discursos com mais proveito e satisfação na resolução de outras. 8. O que significa ideia? Julguei necessário dizer tudo isso acerca do motivo dessa investigação do entendimento humano. Mas, antes de prosseguir no que pensei sobre este assunto, aproveito esta oportunidade para pedir perdão ao meu leitor pelo uso frequente da palavra ideia, que ele encontrará adiante no tratado. Julgo que, sendo este o termo mais indicado para significar qualquer coisa que consiste no objeto do entendimento, quando o homem pensa, usei-o para expressar qualquer coisa que pode ser entendida como fantasma, noção, espécie ou tudo que pode ser empregado pela mente pensante, e não pude evitar seu uso frequente. Suponho que me será facilmente concedido que há tais ideias nas mentes dos homens. Cada um tem consciência delas em si mesmo, e as palavras e ações dos homens o persuadirão de que elas existem nos outros. Portanto, nossa primeira investigação consistirá em verificar como elas aparecem na mente. Então, eu vou parar aqui e clique no canal para assistir a parte 2 sobre esse livro, porque essa foi só a introdução.